Graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Diego e eu quero falar com você nesta tarde, neste dia. Amados, eu vim falar algo muito sério para vocês. Eu vim contar agora uma reflexão e que através dessa reflexão, através da palavra de Deus que tem a ver com esta reflexão e tem também a ver com a sua vida. Que através dessa palavra você seja abençoado no nome do Senhor Jesus. Amados, certo dia, um homem, ele se encontrava desempregado. Ele tinha 2 filhos e um casamento muito abençoado. Mas este homem não cria em Deus, tá? Ele não acreditava em Deus. Só que ele tinha uma ótima educação com os seus filhos. Tudo que ele aprendeu no seu dia a dia quando era criança, na sua mente, ele queria passar tudo aquilo para os seus filhos. E com estes 2 filhos que ele tinha, ele conseguiu passar tudo para os filhos dele. A melhor educação. Só que certo dia este homem, desempregado, ele tinha que fazer alguma coisa para ajudar a sua esposa dentro de casa. Porque, amados, a Bíblia nos relata que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E o homem foi feito para governar a terra, os animais, as plantas e o alimento. Só que o homem também foi posto como cabeça e principal da sua casa. Então o homem é um cabeça. Logo após o pecado de Adão e Eva, Deus colocou uma separação entre o homem e a mulher. Como assim? Deus disse: agora que vocês sabem o bem e o mal, a verdade, o homem vai passar a trabalhar e dar sustento para a sua família. E a mulher vai ter dores de parto. A mulher vai ter dores como nunca antes. O homem nunca vai sentir uma dor como a mulher. Você, mulher, por ter desobedecido, vai ter dores de parto. Vai sofrer a dar à luz. E você vai ser auxiliar do seu marido, do seu esposo. Então, amados, este homem, ele se encontrava nessa situação. Ele que era o cabeça da casa, ele que era o principal da casa, ele que tinha que trazer o sustento, ele estava desempregado. E logo, nesses dias desempregado, ele não sabia o que fazer. Ele corria atrás de emprego, mas não conseguia nada. E, amado, sabe o que aconteceu? Este homem ficou adoecido com uma depressão. Isso mesmo. Aos olhos do médico, a depressão é uma doença. Aos olhos de muito, a depressão é o que mata muitas pessoas. A depressão faz com que a pessoa se sinta morta por dentro. A depressão faz com que a pessoa fique viciada nos remédios, fique dependente dos remédios. A pessoa diz: não, eu tenho depressão. Eu tenho depressão, tomo remédio de manhã, de tarde e de noite. Senão a minha depressão ela aumenta, senão a minha depressão ela ataca. Amados, a depressão não é uma doença. A depressão é um espírito que vem contra a vida da pessoa para fazer com que ela tire a sua própria vida. E foi o que aconteceu com este homem e o que acontece hoje em dia com muitas pessoas. Muitas pessoas aqui em Sapiranga, aqui neste país e em outros países também. A depressão é um espírito. Aos olhos do médico é uma doença, mas é um espírito. Ela vem para fazer com que a pessoa se sinta morta por dentro. Fazer com que a pessoa se sinta desvalorizada. A pessoa, talvez você se encaixe nessa situação. Muitas vezes você diz para si mesmo: tá, mas por que eu estou vivendo ainda se eu não tenho mais importância? Eu não tenho importância para os meus pais, eu não tenho importância para ninguém. Eu tenho que tirar minha vida então. Eu tenho que acabar com essa tristeza no meu coração. Eu tenho que acabar com essa dor no meu coração, no meu corpo. Eu não quero mais viver. E a pessoa busca algum jeito de tirar a sua vida. E a palavra do Senhor nos diz no livro de Jó, que Jó tinha perdido tudo. Jó tinha perdido tudo. Sua família, seus filhos, seus bens. E ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus é a única pessoa que pode te dar e pode tomar algo que Ele te deu. Por quê? Porque o Senhor nos criou aqui na terra. Só que nós fomos criados por Ele.
E se Deus quiser tirar algo que vai fazer com que a gente fique afastado da presença dele, ele tira. Ele tira. E para provar as pessoas, ele faz isso. Ele fez isso com Jó, ele fez uma aprovação com Jó. E ele fez uma aprovação com você também. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei o que você está passando. Mas este homem estava neste ponto. Ele não sabia o que fazer. E adoeceu com depressão. E este homem, certo dia, ele saiu de novo pela manhã, cedinho, para procurar emprego. E ele saiu decidido, não, hoje eu vou conseguir um emprego. Hoje eu vou bater naquela porta, naquela empresa, e eu vou conseguir um emprego. E amados, na história deste homem, algo muito, muito trágico aconteceu. Este homem estava para atravessar uma avenida, onde muito movimentado, e os dois lados da avenida passavam carros, vinham para lá e para cá. E este homem queria atravessar para lá. E este homem, ao querer atravessar a avenida, ele olhava aqueles carros passando, e na sua mente, no seu pensamento, veio de um pensamento de que ele tinha que se matar. Ele tinha que acabar com aquela tristeza. Ele tinha que acabar com aquela situação, com aquela preocupação que estava dentro dele. E aquele homem, amados, ao atravessar a rua, a avenida, ele se atirou no meio dos carros. E ele fechou os seus olhos e disse: Senhor, leva a minha vida, porque eu não quero mais envergonhar minha família. Este homem fez isso. Ele se atirou no meio daquela avenida, fechou os seus olhos e disse isso, pensando que seria morto naquele instante, pensando que os carros iriam passar por cima dele. Mas algo aconteceu. Uma luz tão grande, amados, se colocou naquele lugar, houve uma barreira de luz ao lado daquele homem, que todos os carros desviaram do seu caminho. Os caminhões que iriam passar por cima dele desviaram o caminho e passaram pelo lado. E aquele homem ficou ali intacto. E com seus olhos fechados, ele imaginava que já estaria morto. Ele já estava pensando que estava morto. Mas de repente ele abriu seus olhos e viu que nenhum veículo tinha atingido ele. O que ele mais queria era tirar a sua vida. Mas ele não entendeu naquele instante. E aquele homem, a partir daquele momento que se levantou, muitas pessoas vieram ali falar com ele. Muitas pessoas vieram ali ajudar aquele homem, pensando que ele tinha se tirado por acidente. Mas na mente daquele homem, ele sabia por que ele tinha se atirado. Mas para as pessoas, elas pensavam que foi um acidente, que ele tropeçou, que ele caiu ali sem querer. E as pessoas vieram ali falar com ele. Uma das pessoas perguntaram: Senhor, está tudo bem com o Senhor? O que aconteceu? E aquele homem chorando, ele não conseguia explicar. Ele só conseguiu falar: agora está tudo bem. Ele conseguiu falar apenas isto: agora está tudo bem. Por quê, amados? Porque ele viu que, tirando a sua vida, ele iria entristecer e trazer o sofrimento ainda maior para sua família. Ele viu que, tirando a sua própria vida, ele não daria fim para aquela preocupação e para aquela situação. Ele viu que, tirando a sua própria vida, ele não estaria sendo feliz consigo mesmo, mas estaria indo para um lugar muito pior. A palavra do Senhor nos diz que aquele que tira a sua própria vida se torna um assassino diante de Deus. Aquele que tira a sua própria vida, seja com vários meios que as pessoas têm hoje, mas ela se torna uma assassina, um assassino diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz, a Bíblia nos relata, que só Deus tem poder para dar e para tirar a vida de uma pessoa. E a palavra do Senhor nos diz em João 10:10, que Satanás, o diabo, isso mesmo, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir.
E tudo que ele mais coloca hoje nas pessoas são meios de fazer com que as pessoas se matem através de doenças, através da depressão, através de doenças alimentares, anemia. Ele faz com que as pessoas se assassinem, ele faz com que as pessoas se sintam envergonhadas, humilhadas e tirem a sua própria vida. Ele faz com que milhares de jovens cortem os seus pulsos para amenizar a dor. Ele faz com que milhares de pessoas se matem, para que essa pessoa, aos olhos de Deus, não venha ter uma salvação. Mas para o mundo, para Satanás, para o diabo, a pessoa que tira a sua própria vida já está se entregando ao inferno. Como assim, pastor? Jesus, ele veio, a palavra do Senhor nos diz ali, que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O que é esta vida com abundância? Você pode estar morto. Você pode estar morto. Mas o Senhor diz que aquele que crê no Senhor Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Viverá onde? O seu corpo. Dentro dele tem algo que agrada muito a Deus. A sua alma. A sua alma, amados, agrada muito a Deus. Agrada muito ao Senhor Jesus. O seu corpo, quando você morre, ele fica aqui. E isso é o que nos faz importante diante de Deus. Porque pode ser o rico e o pobre morrer no mesmo dia, mas os dois vão ser enterrados e colocados no mesmo lugar, debaixo da terra. No mesmo cemitério, talvez. Mas e a sua alma? A sua alma é o que agrada a Deus. Qual que vai ser a alma que vai subir para os céus? Aquele que agradou o Senhor Jesus? Aquele que fez coisas boas, que ajudou o seu próximo? Ou aquele que não se importou com o seu próximo? Não se importou em entregar um prato de comida para aquela pessoa que precisava? Qual dessas pessoas que vai agradar mais a Deus? Aquele que é pecador, mas mesmo assim, aos olhos do Senhor Jesus, ele chama a atenção de Deus? Ou aquele que diz ser pecador e todos os dias comete o mesmo pecado, o mesmo erro e não faz coisas boas, nem para o seu próximo e nem para a sua família? Amados, nós todos somos iguais. Não importa se você é de uma outra cor, não importa se você é de outro meio social, não importa se você é rico ou pobre, não importa se você tem dinheiro, você vai ir. Nós todos vamos ir para o mesmo lugar, mas a nossa alma é o que vai subir com Deus. O nosso espírito é o que vai subir com Deus. O nosso espírito é o que vai ter a vida com abundância, como o Senhor Jesus falou. Amados, nós estamos aqui na terra de passagem. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que quando o Senhor Jesus veio à terra, ele veio para alertar o povo do que iria acontecer. E ele veio, alertou o povo e subiu aos céus. Ele ressuscitou, venceu o pecado, tomou a chave do inferno e ele subiu aos céus e deixou o seu Espírito para nos consolar e para nos alertar do que iria acontecer. E ele disse que nós iríamos estar com ele no paraíso. Você lembra daquele pecador? Você lembra daquele homem que estava junto com o Senhor Jesus na cruz? Era um ladrão? Ele assaltava? Ele roubava pessoas idosas, crianças? Ele roubava alimentos, joias? E o nome dele era Dimas. O nome dele era Dimas. E aquele homem, ele viu em Jesus que o Senhor Jesus estava na mesma cruz que eles. Eram 3 pessoas. Jesus estava aqui no meio. E Dimas estava aqui ao lado. E Dimas olhou para o Senhor Jesus e viu que o Senhor Jesus não tinha pecado algum. Que o Senhor Jesus estava ali levando a culpa das pessoas sobre ele. Mas Dimas olhou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse para Dimas: ainda hoje tu estarás comigo no meu paraíso. Amados, a palavra do Senhor nos diz isso.
que nós estamos aqui de passagem apenas para ser provados por Deus. Por que provados? Porque quando você faz uma prova, você tem um limite de uma nota a outra para acertar e errar. E Deus faz assim conosco. Deus colocou o livre-arbítrio e Ele disse: o teu limite é até aqui. Se você passar disso, você está indo contra as minhas leis e contra as minhas regras. Se você cometer tal pecado, você está indo contra a minha obediência. Você está indo contra a minha ordem. Por isso que Deus colocou leis e mandamentos aqui no mundo, para que nós viéssemos ser obedientes a Ele. Mas muitas pessoas são desobedientes. E a palavra do Senhor nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E quantas pessoas se sacrificam por desobedecer a Deus? Quantas vidas estão sendo sacrificadas? Quantas vidas estão sendo ceifadas por desobedecer a palavra do Senhor? Deus, amados, Ele está próximo. O Senhor Jesus está vindo, muito próximo. Muitas revelações da palavra de Deus do Apocalipse, de Mateus 24, versículo 40 em diante, estão se cumprindo. Rumores de guerras, tempestades, desastres naturais com água, terra, fogo, vento. Milhares de pessoas estão sendo ceifadas. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, Ele virá como um ladrão. À noite, talvez no inverno, o dia e nem a hora ninguém sabe, mas Ele virá e pegará muitos despercebidos. E Ele nos diz que aquele que não tiver o seu Espírito não entrará no reino dos céus. Aquele que não crer e não for batizado será condenado. Mas aquele que crê no seu nome e for batizado será salvo. Amados, essa foi apenas uma reflexão. E eu quero que você fique em alerta. Que tudo isso que eu falei aqui sirva de alerta para muitas pessoas. O Senhor Jesus está vindo. E eu não quero que você fique aqui. Eu não quero que você e sua família sofram por causa de uma doença, por causa de uma enfermidade. O Senhor Jesus nos disse, Ele levou sobre si a tua enfermidade. O Senhor Jesus, Ele levou sobre si as tuas dores, mulher. Então chega de chorar. Chega de ficar se preocupando com coisas pequenas. O Senhor Jesus tem coisas muito grandes para te dar. O Senhor Jesus tem coisas muito grandes para fazer acontecer na tua vida. Você foi escolhido. Quantas vezes você passou pelo vale da sombra da morte? Quantas vezes você iria ser atropelado, você iria ser morto? Mas a mão do Senhor Jesus estava ao teu lado, e Ele te livrou, e Ele te protegeu. Assim como esse homem, ele se atirou para ser morto. Mas a palavra do Senhor nos diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque você é escolhido por Deus. A tua alma, a tua vida, tem um valor imensurável para Deus. Você é importante. Jesus te ama e eu também. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.